Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Eclesiástico, capítulos 16, capítulo 17, capítulo 18 e capítulo 19. Escutemos-nos e iremos juntos neste exato momento. Eclesiástico 16. Não te regozijes de ter muitos filhos se são maus, nem ponhas neles a tua alegria, se não tiverem o temor de Deus. Não confais na sua vida, nem voltes os teus olhares para os seus trabalhos. Pois um único filho temente a Deus vale mais do que 1000 filhos ímpios. Há mais vantagens em morrer sem filhos, que em deixar a posse filhos ímpios. Um único homem sensato fará povoar a pátria, enquanto que um país de maus tornar-se-á deserto. Vi com meus olhos inúmeros exemplos, e meus ouvidos ouviram alguns ainda mais graves. O fogo acender-se-á na assembleia do maus, e a cólera se inflamará sobre um povo incrédulo. Os gigantes não imploraram o perdão de seus pecados, e foram destruídos, apesar de terem confiado na própria força. Deus não poupou a terra onde residia Lote, mas abominou os seus habitantes por causa de sua insolência. Não teve pena deles, exterminou a nação inteira, que se engrandecia com orgulho, apesar de seus pecados. Assim aconteceu com os 600.000 homens vivos que se haviam reunido na dureza de coração. Pois misericórdia e ira estão sempre em Deus, grandemente misericordioso, porém capaz de cólera. Os seus castigos igualam sua misericórdia. O pecador não escapará em suas rapinas, e não será postergada à espera daquele que exerce a misericórdia. Toda a misericórdia colocará cada um em seu lugar, conforme o mérito de suas obras e a sabedoria de seu comportamento. Não digas, furtar-me-ei aos olhos de Deus. Não serei reconhecido no meio da multidão. Eis que o céu e o céu dos céus, o abismo, a terra inteira e tudo o que encerram se abalarão quando ele aparecer. As montanhas, as colinas e os alicerces da terra tremerão de pavor quando Deus os olhar. No meio de tudo isso, o coração do homem é insensato. Quem é aquele que compreende os caminhos de Deus, e a tempestade que escapa aos olhos do homem? Com efeito, a maior parte de suas obras está oculta. O homem de coração mesquinho só pensa em vaidades. Meu filho, ouve-me, adquire uma instrução sadia, torna o teu coração atento às minhas palavras. Dar-te-ei um ensino muito exato, vou tentar explicar-te o que é a sabedoria. Por decreto de Deus suas obras existem desde o começo. Adornou-as para sempre. Nunca nenhuma delas embaraçou a vizinha. Não sejas incrédulo à palavra do Senhor. Depois disto, olhou Deus para a terra, e encheu-a de benefícios. É o que revela sobre a terra a alma de todo ser vivo, e é ao seu seio que todos eles voltam. Eclesiástico 17. Deus criou o homem da terra, formou-o segundo a sua própria imagem. E o fez de novo voltar à terra, revestiu-o de força segundo a sua natureza. Determinou-lhe uma época e um número de dias, deu-lhe domínio sobre tudo o que está na terra. Fê-lo temido por todos os seres vivos, fê-lo senhor dos animais e dos pássaros. De sua própria substância, deu-lhe uma companheira semelhante a ele, com inteligência, língua, olhos, ouvidos, e juízo para pensar. Criou neles a ciência do espírito, encheu-lhes o coração de sabedoria, e mostrou-lhes o bem e o mal. Pôs o seu olhar nos seus corações para mostrar-lhes a majestade de suas obras. A fim de que celebrassem a santidade do seu nome, e o glorificassem por suas maravilhas, apregoando a magnificência de suas obras. Deu-lhes, além disso, a instrução, deu-lhes a posse da lei da vida. Concluiu com eles um pacto eterno, e revelou-lhes a justiça de seus preceitos. Viram com os próprios olhos as maravilhas da sua glória,
seus ouvidos ouviram a majestade de sua voz. Guardai-vos, disse-lhes ele, de toda a iniquidade. Impôs a cada um deveres para com o próximo. O proceder deles lhe está sempre diante dos olhos, nada lhe escapa. Pôs um príncipe à testa de cada povo. Israel, porém, foi visivelmente o quinhão do próprio Deus. Todas as suas obras lhe são claras como o sol, e seus olhos observam sem cessar o seu proceder. As leis de Deus não são eclipsadas pela iniquidade deles, e todos os pecados que cometem estão diante do Senhor. A esmola do homem é para ele como um selo, e ele conserva a beneficência do homem como a pupila dos olhos. Depois se levantará para dar a cada um o que lhe é devido, e fá-los a voltar às profundezas da terra. Aos penitentes, porém, abre o caminho da justiça, conforta os desfalecidos, e conserva-lhes a verdade como destino. Converte-te ao Senhor, abandona os teus pecados. Ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Volta para o Senhor, afasta-te de tua injustiça, e detesta o que causa horror a Deus. Conhece a justiça e os juízos de Deus. Anda na companhia do povo santo, com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te detenhas no erro dos ímpios, louva a Deus antes da morte. Após a morte nada mais há, o louvor terminou, glorifica a Deus enquanto viveres. Quão grande é a misericórdia do Senhor, e o perdão que concede àqueles que para ele se voltam. Pois não se pode encontrar tudo nos homens, porque os homens não são imortais, e se comprazem na vaidade e na malícia. O que há de mais luminoso do que o sol? E, entretanto, ele tem eclipses. O que há de mais criminoso do que os pensamentos da carne e do sangue? Ora, isso será castigado. O sol contempla a multidão dos astros do céu, enquanto que todos os homens são apenas terra e cinza. Eclesiástico 18. O Eterno tudo criou sem exceção, só o Senhor será considerado justo, ele é o Rei invencível que permanece para sempre. Quem será capaz de relatar as suas obras? Quem poderá compreender as suas maravilhas? Quem poderá descrever todo o poder de sua grandeza? Quem empreenderá a explicação de sua misericórdia? Nada a subtrair, nada a acrescentar às maravilhas de Deus. Quando o homem tiver acabado, então estará no começo. Que é o homem, e para que serve? Que mal ou que bem pode ele fazer? A duração da vida humana é quando muitos 100 anos. No dia da eternidade esses breves anos serão contados como uma gota de água do mar, como um grão de areia. É por isso que o Senhor é paciente com os homens, e espalha sobre eles a sua misericórdia. Ele vê quanto é má a presunção do seu coração, e reconhece que o fim deles é lamentável. É por isso que ele os trata com toda a doçura, e mostra-lhes o caminho da justiça. A compaixão de um homem concerne ao seu próximo, mas a misericórdia divina estende-se sobre todo ser vivo. Cheio de compaixão, Deus ensina os homens, e os repreende como um pastor o faz com o seu rebanho. Compadece-se daquele que recebe os ensinamentos de sua misericórdia, e do que se apressa a cumprir os seus preceitos. Meu filho, não mistures a repreensão com o benefício, não acrescentes nunca palavras duras e más às tuas dádivas. Porventura o orvalho não refresca o calor ardente? Assim, uma palavra doce vale mais do que um presente. A doçura das palavras não prevalece sobre a própria dádiva? Mas uma e outra coisa se encontram no homem justo. O insensato censura com aspereza. Antes de julgar, procura ser justo. Usa o remédio antes de ficares doente. Interroga-te a ti mesmo antes do juízo, e acharás misericórdia diante de Deus. Antes da doença, humilha-te, e no tempo da enfermidade mostra o teu proceder. Nada te impeça de orar sempre, e não te envergonhes de progredir na justiça até a morte.
Antes da oração, prepara a tua alma, e não sejas como um homem que tenta a Deus. Lembra-te da ira do último dia, e do tempo em que Deus castigará, desviando o rosto. Lembra-te da pobreza quando estiveres na abundância e das necessidades da indigência no dia da riqueza. Entre a manhã e a tarde muda o tempo, e tudo isto acontece num instante aos olhos de Deus. Um homem sábio está sempre alerta. Todo homem sagaz reconhece a sabedoria, e presta homenagem àquele que a encontrou. Os homens de linguagem sensata procedem também com sabedoria, compreendem a verdade e a justiça, e espalham uma multidão de sentenças e máximas. Não te deixes levar por tuas más inclinações, e refreia os teus apetites. Se satisfizeres a cobiça de tua alma, ela fará de ti a alegria dos teus inimigos. Não te comprazas no meio das multidões, mesmo da menores, porque nelas somos constantemente comprometidos. Não te empobreças, pedindo empréstimos para aparentar, quando nada tens na algibeira. Eclesiástico 19. O operário dado ao vinho não se enriquecerá, e aquele que se descuida das pequenas coisas, cairá pouco a pouco. O vinho e as mulheres fazem sucumbir até mesmo os sábios, e tornam culpados os homens sensatos. Aquele que se une às prostitutas é um homem de nenhuma valia. Aquele que é crédulo demais tem um coração leviano. Quem se regozija com a iniquidade será desonrado. Quem peca contra si próprio, arrepender-se-á de tê-lo feito. Não repitas uma palavra dura e maldosa, e não serás prejudicado. Não confais teu pensamento nem ao amigo nem ao inimigo. Se tiveres cometido uma falta, não a reveles. Pois ele te ouvirá, te observará, e, fingindo desculpar o teu pecado, te odiará, e estará sempre presente para te prejudicar. Ouviste uma palavra contra o teu próximo? Abafa-a dentro de ti. Por causa de uma palavra, irrefletida, o tolo estorce-se de dores, como uma mulher que geme para dar à luz. Como uma flecha cravada na gordura da coxa, assim é uma palavra no coração do insensato. Repreende o teu amigo, porque talvez não tenha compreendido, e diga, nada fiz, ou se o fez, para que não torne a fazê-lo. Repreende o teu próximo, porque talvez não tenha dito aquilo de que é acusado, ou, se o disse, para que não o torne a dizer. Repreende o teu próximo, porque muitas vezes se diz o que não é verdade. E não acredites em tudo o que dizem. Homem é que peca pela língua, mas sem fazer com intenção. Pois quem não peca pela língua, repreende o teu próximo antes de ameaçá-lo e dá ensejo ao temor do Altíssimo. Pois toda a sabedoria consiste no temor de Deus. O hábito de praticar o mal não é sabedoria. Há uma malícia hábil que é execrável, e há uma estupidez que é apenas falta de sabedoria. Mais vale o homem que tem pouca sabedoria, e a quem falta o senso, mas que tem o temor de Deus, do que o homem que possui uma grande inteligência, e que transgride a lei do Altíssimo. Há uma habilidade que não falha o alvo, mas que é iníqua. Há quem fale com segurança e só diz a verdade, e há quem se humilhe maliciosamente, cujo coração está cheio de embuste. Há quem se rebaixe com excesso em profunda humilhação, e quem abaixe a cabeça, fingindo não ver o que está oculto. Se a fraqueza o impede de cometer o mal, não deixará de pecar, logo que houver ocasião. Pelo semblante se reconhece um homem. As vestes do corpo, o riso dos dentes, e o modo de andar de um homem fazem-no revelar-se. Há uma falsa correção na cólera de um insolente. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, lemos os livros de Eclesiásticos, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23. Paz e bênçãos a todos.